Olá, tem campeão em Chapecó. As meninas da Chapecoense Sub-17 conquistaram o Catarinense de futebol e são nossas convidadas de hoje. A gente vai falar também de ginástica rítmica e tem novidades aqui no Na Torcida. Fique com a gente, o programa tá só começando. Você que acompanha o Na Torcida já deve ter visto algumas vezes o Felipe por aqui. E para quem está chegando agora, o Felipe é professor do curso de Educação Física da Unichapecó, coordenador do Núcleo de Desporto Universitário e volta e meia aparece aqui no programa sempre trazendo contribuições importantes. Então, já que ele tem essa carteirinha de sócio do Na Torcida, a gente resolveu convidar o Felipe então para ocupar esse banquinho e a partir de agora trazer para a gente, dividir conosco esse seu conhecimento esportivo. Seja muito bem-vindo, então, Felipe. Olá, Marina. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite novamente. Eu já havia participado do programa algumas vezes como entrevistado e agora eu espero poder contribuir, então, nessa visão mais técnica da educação física, no sentido de conversar com os convidados e para que a gente possa ter boas discussões a respeito do esporte chapecoense e do esporte da região. Eu tenho certeza que sim, se saiu tão bem como entrevistado que foi convidado a ficar aqui tendo essa participação mais efetiva com a gente. Eu tenho certeza que vai contribuir e muito para as nossas discussões. E a gente já começa falando de coisa boa, de atletas que vêm representando bem Chapecó. Hoje um dos destaques do quadro de medalhas é o Parajás, que Chapecó ficou com o 3º lugar geral na competição. Com o 1º lugar no segmento deficiência auditiva, Chapecó terminou sua participação nos Jogos Paradesportivos de Santa Catarina em Caçador na 3ª colocação. A 15ª edição dos Jogos Abertos Paradesportivos encerrou sábado, dia 19, e Joinville ficou com o título geral da competição. Chapecó participou com 154 atletas disputando os 4 segmentos do paradesporto, que são deficiência física, visual, auditiva e intelectual. A atleta Kailane Zanata, da equipe de atletismo de Chapecó, participou do Campeonato Brasileiro Sub-18 em Porto Alegre. A medalha de bronze foi conquistada na prova de lançamento de dardo. Kailane alcançou a marca de 37,77 metros no lançamento. Com isso, quebrou sua própria marca. Com o resultado da prova, a atleta subiu para a 8ª posição no ranking nacional. Felipe, é muito bacana ver Chapecó sempre despontando no pódio do Parajás, né? Desde que essa competição começou, Chapecó nunca esteve fora do pódio, né? Mantém essa tradição muito forte. Então, Chapecó tem uma tradição grande no esporte adaptado, embora a gente converse e tenha discussões com o pessoal que trabalha nessas modalidades, muitas vezes tem pouca visibilidade, acabam trabalhando no anonimato, mas sempre enfrentando essas dificuldades e mesmo assim conquistando bons resultados para uma população que é diferente, que muitas vezes tem dificuldades, até mesmo no dia a dia, pelas questões de acessibilidade e tudo. Então é gratificante a gente poder ver que o pessoal que pratica essas modalidades consegue colher bons frutos, mesmo muitas vezes enfrentando grandes dificuldades. Agora, você como profissional de educação física pode falar também do benefício que o esporte traz, né, para pessoas que têm necessidades especiais, que têm algum tipo de deficiência, muito além do título, muito além da premiação, muda completamente, né, a perspectiva de qualidade de vida, de saúde dessas pessoas, né? Então, Marina, a prática esportiva ela traz inúmeros benefícios, já temos comentado bastante sobre isso aqui, e também na questão de você se sentir parte da sociedade quando pratica uma modalidade esportiva, independente de ela ser adaptada ou não. Essas pessoas muitas vezes enfrentam inúmeras barreiras no seu dia a dia, o mundo, as cidades ainda não estão preparadas com toda a necessidade, principalmente de acessibilidade para essas pessoas. Então, ter a possibilidade de praticar uma modalidade esportiva e também num âmbito competitivo que qualquer competição desperta na pessoa essa gana por
por participar e principalmente por vencer. A partir do momento que você entra numa competição, você acaba sempre querendo vencer, então isso acaba despertando algo mais nessas pessoas que muitas vezes, não é que são pessoas fragilizadas, mas que muitas vezes acabam ficando fora do meio esportivo por uma falta de incentivo. Então é bem interessante e também eu acho que é um fator de saudar as pessoas, tanto os profissionais quanto os atletas que praticam o paradesporto, porque isso é algo que vem evoluindo e vem crescendo, e a tendência é que isso fique cada vez mais evidente na nossa sociedade. Ah, que bacana, que importante. Agora a gente vai falar de um esporte que costuma encher os olhos. É a ginástica rítmica. As meninas que fazem parte do projeto Atleta do Futuro aqui em Chapecó estão visitando as escolas para divulgar a modalidade. E a nossa equipe acompanhou uma dessas visitas. Veja na reportagem. O esporte como ferramenta de transformação social na vida de crianças e adolescentes chapecoenses. Essa é a proposta do Atleta do Futuro. O projeto reúne diversas modalidades com crianças de 6 a 14 anos. Entre os esportes oferecidos está a ginástica rítmica. Ele é um projeto pioneiro em Chapecó. Ele é um projeto que a gente fala de massificação da ginástica rítmica no município de Chapecó. Nós entendemos que para despertar o interesse de novas atletas, para que a gente consiga descobrir talentos, é preciso que a gente leve a ginástica rítmica a todos os bairros de Chapecó. A gente quer que esse esporte ele se popularize, a gente quer mostrar que é possível sim qualquer criança da faixa etária de 6 anos para frente praticar a ginástica rítmica. Então nós avaliamos que é o projeto social da nossa entidade para desenvolver, para popularizar, para massificar, para que no futuro a gente tenha condições, então, de ter equipes de alto rendimento. Movimentos de corpo e dança em perfeita harmonia com a música. A ginástica rítmica desenvolve a graça e beleza com criatividade. As expressões pessoais e coletivas enchem os olhos de quem assiste. Para quem prepara as meninas, o reconhecimento é facilmente percebido. Um carinho muito grande, uma alegria muito grande em a gente estar apresentando as nossas meninas, estar apresentando o projeto AGIRC, como ele funciona, qual a finalidade que ele tem. A gente vê que a escola em si ela fica encantada com os movimentos que as meninas fazem, as apresentações, e a gente aproveita para divulgar, porque agora em novembro a gente está abrindo inscrições para novas atletas, então é uma forma de a gente estar divulgando o que é a AGIRC, o que é o esporte, em parceria com a Secretaria do Esporte de Chapecó que a gente tem. Então a gente está aproveitando para divulgar nas escolas e chamando as meninas para estar fazendo as matrículas, quem tem interesse em participar. O projeto prioriza a apresentação na escola onde as meninas estudam. É uma forma de incentivar e mostrar que a própria escola tem talentos que podem servir de inspiração. Vai que alguém resolve seguir os passos das meninas. É muito importante porque incentiva a prática de diversas modalidades e principalmente da ginástica rítmica, porque incentiva o movimento, incentiva a saúde e a maior participação dos nossos alunos nas modalidades também. Seja de mãos livres, com bola ou corda, na ginástica rítmica as meninas são delicadas, se apresentam de forma suave, sem perder a graciosidade. Tão pequenas e com tamanha determinação, as ginastas deram um show na Escola Luísa Santin em Chapecó. É o resultado quando se faz o que se gosta. Eu gosto muito dela e ela é muito importante para mim. Minha mãe não quer que eu pare de fazer, eu quero fazer a minha vida inteira. Ela tem o Bolsa Atleta, que é importante para o nosso futuro. A importância é eu ajudar as pessoas a descobrir o talento delas. Não tem como não se encantar, né, Felipe? Quando a gente vê ginástica rítmica, quando a gente vê as meninas tão pequenininhas desenvolvendo aqueles movimentos às vezes tão complexos, é uma modalidade muito, muito bonita, mas muito difícil também, né? Que preza muito pela leveza, pela suavidade dos movimentos e a própria modalidade da ginástica, não só a rítmica desportiva, como também a ginástica olímpica,
ela requer que as crianças comecem muito cedo a prática, né? A gente vê o tamanho das meninas que estão aí praticando, e é uma modalidade que principalmente a pontuação, ela leva muito em consideração a beleza do movimento, então é algo que fascina assistir essa modalidade e também, logicamente, requer um certo nível de desenvolvimento de competência motora, principalmente flexibilidade. Existem muitos movimentos ou gestos técnicos que envolvem também equilíbrio, força, então já muito jovens elas têm que ter um treinamento voltado para o desenvolvimento de algumas capacidades motoras que, mesmo que se no futuro elas não seguirem a vida de atleta, pode ser algo que elas venham a desenvolver por uma qualidade de vida no futuro. Isso que eu ia te perguntar e comentar contigo, assim, né? A gente sabe que nem todas as meninas vão seguir uma carreira de atleta, né? Vão continuar na ginástica tendo isso como profissão, mas esse benefício, essa questão da flexibilidade, né? Do equilíbrio, da postura, são benefícios que elas vão levar para a vida, né? E vai garantir mais tarde, de repente, até um envelhecimento mais saudável, talvez, né? Sim, são capacidades físicas, principalmente flexibilidade, equilíbrio, são capacidades físicas que, enquanto crianças, é uma fase bastante sensível para desenvolver essas capacidades. Então, isso acaba sendo um benefício, mesmo que você não venha a ser um atleta de alto rendimento, mas ao menos você já adquiriu algumas capacidades que você não... Se você tiver uma rotina de treinamentos, ou mesmo que não seja visando alto rendimento, isso vai contribuir na sua qualidade de vida. Então, a prática esportiva acaba contribuindo de inúmeras formas, principalmente para o público jovem. Ai, que bom, bacana. Felipe, daqui a pouquinho a gente conversa mais, porque no próximo bloco o assunto é futebol. A gente vai falar sobre a conquista das meninas do Sub-17 da Chapecoense. O programa Na Torcida volta já. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. O descarte incorreto dos resíduos produzidos pela construção civil pode provocar sérios danos ambientais. A falta de programas de gerenciamento ocasiona uma deficiência em todo o processo de geração, coleta, transporte e destinação desses resíduos, o que resulta também em impactos sociais e econômicos. Na conclusão do curso de Engenharia Civil, a egressa Daniela Busanello avaliou a gestão dos resíduos sólidos produzidos pela construção civil de Chapecó. A pesquisadora contatou 25 empresas de construção, das quais 17 aceitaram responder a um questionário, assim como 3 empresas coletoras de resíduos. Os resultados mostraram que há uma carência de dados voltados ao gerenciamento de resíduos de construção e demolição quanto à quantidade e destinação. Foi possível constatar que 58,8% das construtoras desconhecem o destino final de seus resíduos. 29,4% das construtoras julgam que o meio carece de maiores iniciativas através de regulamentação e políticas públicas mais eficientes. Daniela Busanello concluiu que é necessária a implantação de áreas de transbordo e triagem, usinas de reciclagem, melhores alternativas de logística desses resíduos e maior conscientização por parte das empresas. Há mais de 15 anos, existe a Resolução número 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Ela determina que os resíduos de construção e demolição são de responsabilidade da empresa geradora. O descarte desses resíduos deve ser realizado em locais licenciados, com o intuito de reduzir o impacto ambiental. Eu sou Laura Fiore e este é o Uno Ciência. Até a próxima! A gente sabe o quanto você se esforça para ver o seu time jogar. O teu compromisso com o manto te arrasta quilômetros se precisar. E tua paixão, então, ela tá nos detalhes. Dentro de casa, no trabalho, na tua fé, de geração para geração. Porque a Chape
nos dá motivos para sonhar. E sonhar faz parte do jogo. Quem torce pra Chape não sabe o que é viver sem ela. Seja sócio você também. Estamos de volta com o programa Na Torcida e para falar de uma conquista histórica. A Chapecoense venceu o primeiro campeonato catarinense de futebol feminino sub-17. Nós recebemos hoje aqui no estúdio o treinador João Romeu de Almeida Filho e também a Brenda Patrícia Pereira dos Santos, que é atacante, artilheira aí da competição. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui para falar dessa conquista tão importante. Olá, muito obrigado por estar aqui com vocês, né? Para explanar um pouquinho da nossa conquista, do primeiro campeonato catarinense de futebol feminino, sub-17, e falar que nós estamos representando a camiseta da Chapecoense, né? Que tão orgulho nós temos, né? Representar, e falar da importância também do campeonato que tiveram. Nós estávamos em 6 equipes, né? De muita qualidade, essas equipes, e felizmente as meninas aí souberam aproveitar a oportunidade, treinaram forte e conquistaram esse título aí. E qual é a sensação de conquistar aí a primeira vez que esse torneio é realizado e a Chapecoense entra para a história por ser a primeira campeã? Qual é a sensação de uma conquista como essa? Então, nos treinamentos, eu conversava diariamente com elas, falava de estar escrevendo essa página na Chapecoense por ser o primeiro campeonato e elas estarem fazendo história em relação ao campeonato de futebol feminino. E elas abraçaram a ideia e treinaram muito forte e fizeram por merecer, porque fizeram bons jogos. Elas fizeram bons jogos e fizeram por merecer as vitórias aí. Brenda, quer falar um pouquinho pra gente como é que foi a tua participação? Você artilheira dessa competição, quantos gols? Olá, um prazer estar aqui. Eu fiz 7 gols nessa competição em 5 jogos e eu acho que isso foi tudo fruto do time, porque para conseguir chegar no gol precisa passar pela goleira, zagueiro e assim chegar no ataque. Acho que tudo foi por causa de muito treinamento e, graças a Deus, consegui ser artilheira. Felipe, tem alguma curiosidade aí? Brenda, como é que é praticar uma modalidade que culturalmente é uma modalidade tida como prioritariamente para homens, então existe ainda muito essa questão do preconceito em relação ao futebol feminino, embora a gente já tenha visto que, por exemplo, a última Copa do Mundo de futebol feminino já passou em canal aberto, teve bastante visibilidade, e agora com essa visibilidade também que a própria Federação Catarinense tem dado, tem possibilitado um campeonato sub-17 de futebol feminino, como é que vocês veem isso enquanto equipe, as próprias meninas da equipe? Foi difícil conversar com a família sobre essas questões? Eu quero me tornar uma jogadora de futebol por meio desses preconceitos que existem ainda em relação ao futebol feminino? Eu acho que para uma menina jogar futebol é cada dia se superar, porque você tem que lutar além Para o menino já é difícil, mas por você ser menina, você tem que lutar contra o preconceito, contra várias coisas a mais. Eu acho que isso também influencia na família, que para uma mãe deixar uma filha sair de casa tão nova é mais difícil do que deixar um filho sair. Aí eu acho que isso é uma superação. Como é que foi no teu caso, Brenda, a tua história com o futebol? Você disse que está aqui em Chapecó há 3 anos. Como é que foi? Quando é que você começou? Quando é que você descobriu que queria jogar futebol? Olha, eu desde pequena sabia que esse era meu sonho. Mas eu saí de casa com 13 anos, fui jogar no Paraná. Aí em 2017 eu vim para Chapecó. Vim para fazer um teste e acabei ficando. Aí estou aqui até agora e por enquanto é o que eu quero. E tem dado certo, né? Sim, tem dado certo. Agora, professor, voltando a falar ainda um pouquinho dessa conquista da Chapecoense, como é que foi o caminho para se chegar nesse título? Assim, a Chape teve a melhor defesa, não tomou nenhum gol, né? Foi o melhor ataque também, com 24 gols. Dá para dizer, teve algum momento que foi mais difícil? Teve algum momento mais complicado na competição? Como é que foi? Então,
Como foi dividido em 2 chaves, né, o campeonato. A primeira parte nós jogamos em Concórdia, duas partidas. E outro módulo foi em Criciúma, que daí a chave do Criciúma, né, jogaram entre eles lá. Eu falava para elas assim, vamos pensar jogo a jogo, né, porque era quem somasse mais pontos ficaria campeão. Então eu falava para elas, hoje nós temos que jogar com o time A e nós temos que jogar bem, com qualidade, para depois nós somar ponto lá na frente. Então sempre pensando jogo a jogo, para que depois no final dava para nós mais ou menos calcular os pontos aí para chegar à final. Certo. Foi um caminho interessante esse que a Chapecoense construiu, né? Isso, porque depois a segunda fase, todos os times estavam em Itajaí, né? Daí lá a chave B jogava contra a chave A e vice-versa, né? E aí todos contra todos. Então era jogo a jogo e falar para essas meninas aí que tinham que se dedicar, tinham que buscar romper o limite do normal, e elas abraçaram a ideia, né? Elas abraçaram a ideia e são meninas inteligentes, e qualquer atividade que eu passava para elas, elas pegavam muito fácil e só alegria. A gente está muito acostumado a noticiar e ver também informações sobre os times do futebol masculino, né? Agora a gente vinha conversando antes, o futebol feminino da Chapecoense tem um calendário muito cheio, né? Tá com competição aí até o fim do ano, não sei nem se vai ter condições de ter pausa para Natal e Ano Novo, né? De tanta coisa que as meninas estavam comentando que ainda tem pela frente. Para quem não conhece tanto da modalidade, vamos explicar um pouquinho, vamos tentar contar como é que tá sendo o ano e o que ainda tem por aí, o que essas meninas estão disputando e vão disputar. Então, essas meninas já disputaram, começando lá no início do ano lá, uma seletiva para ir para o Nacional Escolar, que foi contra o Criciúma. Aí passamos de fase, né? Passamos pelo Criciúma, e aí nós fomos para o Brasileiro Sub-18 Escolar, que foi em Maceió. Aí nós ficamos campeão, né? Bicampeão, na verdade, escolar, e aí fomos para a Sérvia. Daí na Sérvia ficamos em 3º lugar, e aí quando nós voltamos para cá, aí tinha o Brasileiro Adulto. O Brasileiro Adulto Feminino, que é a Série B, né, Série A2. Algumas meninas do Sub-18 participavam do campeonato. Aí, teve uma pausa, daí nós fomos disputar a Copa Nike. A Nike era a primeira também feminino, né, foi Sub-17. Daí depois da Copa Nike, entrou joguinhos. E isso também já estava dando continuidade ao futebol adulto, né, da Série A2. E depois, nessa parada depois da Copa Nike, aí nós tivemos joguinhos, representando o município de Chapecó. Que inclusive, né, o município ficou campeão. Sim. Campeão geral dos joguinhos, né. Depois disso, elas começaram a disputar isso eu estou falando do campo, né, campo. Aí nós vamos agora disputar o JASC, né? O JASC, daí teve o Sub-17, que nós estamos falando até agora, né? Do Sub-17. Aí nós vamos disputar o JASC, que daí também com essas meninas novas. Né? E nós vamos disputar o da Comembol. Provavelmente vamos ser convidados da Comembol, né? Mais um campeonato que é promovido pela Comembol, CBF, né? Esqueci antes, nós jogamos o Sub-18 brasileiro de clubes, que foi em Flores da Cunha. Foi muito difícil também, né? Só que daí não passamos de fase, né? Então isso foi só futebol de campo. Futsal, teve mais umas... Elas ficaram campeãs estaduais, né? Escolar, JESC, né, Sub-17, Sub-15 estão na final, Sub-17 estão na final de futsal,
E agora tem o Brasileiro Sub-17, que é em novembro em Blumenau. Nossa, tem coisa, né, Felipe? Tem muito calendário. Brenda, como é que é essa questão de jogar futsal, jogar futebol? A gente conversamos anteriormente que vocês dão uma prioridade, logicamente, para o futebol, mas vão para as competições também de futsal. Como é que uma acaba ajudando na outra? Sabe-se que o futsal, a maioria dos atletas de futebol saíram do futsal. Como é que é para vocês, enquanto atletas, ter que jogar as duas competições? Então, o futsal ele dá uma grande base para o campo, que ele ajuda bastante, mas a gente treina só campo, e para as competições de futsal a gente vai mais nos jogos, mas treinar a gente não treina assim direto. João, na visão de treinador, e aí olhando um pouco mais numa visão técnica, como é que você percebe a importância da prática do futsal para a formação de um atleta no futebol de campo? Então, dentro da nossa programação, planejamento no início do ano, nós já tínhamos essa ideia, que meninas até 14, 15 anos poderia dar um pouquinho mais de ênfase ao futsal. 2 vezes por semana treino futsal. A partir dessa idade, aí sim, aí só ênfase total no futebol de campo. Mas também, como elas são meninas novas e também a escola, ela é parceira do projeto, nós também estávamos pensando em disputar campeonatos representando a escola. E quando se torna campeonato de futsal, vai auxiliar muito na questão psicológica, na tomada de decisão. Isso tu consegue trazer também para o futebol de campo, né? Quanto mais campeonato você disputar, mais próximo de você se tornar um atleta, mais próximo tá de você evoluir. Então tudo isso acrescenta, para nós só agrega, né? Agora, João, você estava falando desse calendário tão cheio e das diferentes categorias que às vezes as meninas disputam, né? Ora estão no sub-17, ora estão disputando sub-18 ou até mais, né? Como você, né, trabalha isso também, em questão de treinamento? É diferente o treinamento, a rotina, quando elas estão disputando um campeonato sub-17 ou quando vão, por exemplo, disputar um sub-18, um sub-20, ou não? Ou o trabalho, a base é a mesma? Como é que funciona isso? Então, nós somos em uma comissão técnica, né? O Silvio, ele trabalha no adulto e eu trabalho com a base. Como a nossa base ela tem o sub-17 e o sub-15 integrado, quando estamos em fase de jogar o adulto, a ênfase é para o adulto. Aí as meninas que estão em condições de participar do adulto, elas sobem de categoria, e as mais novinhas sobem para ajudar o sub-17, para nós fazer 2 treinamentos, né? Aí quando a competição ela é voltada para a base, aí nós direcionamos as meninas do adulto, que tem condição de jogar base, aí direcionamos elas para a base para fazer um treinamento para disputar a competição. Então, mais ou menos, conforme nós estamos nas competições, nós vamos mapeando e colocando elas ou para o lado do adulto ou para o lado da base. E aí os treinamentos sempre focam a intensidade máxima. Então não tem, a nossa metodologia de trabalho ela é sempre voltada à intensidade máxima do treinamento. Brenda, sendo artilheira da competição, sendo campeã estadual, a gente já viu que algumas atletas já foram convocadas para a seleção brasileira. Qual que é a expectativa enquanto atleta de talvez almejar algo muito maior, de chegar a uma seleção brasileira? A gente sabe que as competições, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, são as que têm maior visibilidade. Como é que fica isso na tua cabeça de talvez esperar uma convocação para as categorias de base e, logicamente, mais para frente no adulto? Eu acho que para todo atleta, todo mundo almeja chegar numa seleção brasileira. Mas isso depende de muito treinamento, muita força de vontade, de se dedicar nos treinos, nos jogos, nos campeonatos, em todo.
Então, eu acho que se a gente trabalhar muito agora aqui, no futuro a gente vai colher bons frutos, porque a gente vai estar fazendo bom agora. As meninas, inclusive a Laís, a Gabriela e a Patrícia, né, estão com a seleção nesse momento, né, estão lá se preparando, o período de treinos para o Mundial do ano que vem. Então isso também motiva, professor, dá um gás aí para as meninas que estão no clube? Isso aí eu acho que é o auge de toda menina, né? Treinam para ter um futuro melhor, para evoluir, e o objetivo máximo é de você chegar na tua categoria, tu é selecionada, né? Tu tá representando elas estão representando todas as brasileiras, né? Então o treinamento é focado, claro, algumas por genética, por, né, N motivos ali, elas ganharam essa oportunidade, né? E abraçaram a oportunidade, e agora, que nem eu falei para elas, agora, quando você entra na seleção, você tem que treinar muito mais do que quem não está lá, né? Então, elas abraçaram, aí, ficamos muito felizes, né? Nós do projeto, que eu até falei para elas esses dias, que elas fazem parte do caminho, da trajetória das gurias estarem na seleção, né? Porque elas estão lá treinando junto, porque se elas treinassem separadas, sozinhas, elas não iam para lugar nenhum. Então, esse grupo auxiliou elas a estarem na seleção. Então, para nós é maravilhoso. É um reconhecimento para todos, né? Pessoal, infelizmente o nosso tempo está encerrando. Foi ótimo conversar com vocês, saber um pouquinho mais da história, da trajetória dessas meninas que estão brilhando aí, né, com tantas atividades e conseguindo resultados tão expressivos. A gente agradece a presença, parabéns mais uma vez por essa conquista inédita e histórica, e esperamos que vocês venham mais vezes, que a gente possa falar em outras oportunidades sobre esse trabalho tão bacana que vocês estão realizando. Queria agradecer ao ONU Chapecó pela oportunidade, né, de estar explanando aí o nosso projeto. Agradecer, porque é parceira nossa da ADEL, né, a ONU Chapecó é nossa parceira, a Prefeitura Municipal, nossa parceira, a Escola Lourdes Lago também é nosso parceiro, e a CEGEL, a Secretaria de Esportes. Queria agradecer a todos vocês. Certo, muito obrigada. Essa edição do Na Torcida está encerrando. Quinta-feira que vem tem programa inédito. A gente espera você. Até lá!